Mais um podcast da Alesp no ar e hoje a gente vai falar um pouquinho das ações aqui do Executivo, da Secretaria de Justiça e Cidadania com o secretário Fábio Prieto. Secretário, obrigada por participar aqui com a gente do podcast. Obrigado a você, eu que agradeço. Vai ser um prazer, como sempre. Secretário, o senhor já veio aqui no nosso podcast uma vez, mas eu vou pedir para o senhor repetir, para quem está acompanhando a gente, entender bastante a função, né, da Secretaria. Então, quais são as atribuições da pasta, pelo que vocês são responsáveis? Olha, em Brasília se diz que o Ministério da Justiça, ele cuida da toga à taba, para exemplificar como é grande o espectro de funções do Ministério da Justiça, que a Secretaria de Justiça mais ou menos repete isso. A gente cuida desde o relacionamento institucional com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, enfim, todas essas entidades que compõem o sistema de justiça. E esse é um papel importante político que a Secretaria tem, eminentemente político. E além disso, você tem toda a estrutura de cidadania, que envolve todas as coordenadorias, a parte de direitos humanos, a parte das comunidades indígenas, comunidades negras, de diversidade, enfim. E além disso, você tem as 4 que a gente chama de vinculadas aqui no estado de São Paulo, que é o PROCON, o IMESC, o IPEM e a Fundação Casa, que é um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo. Então, é uma secretaria com uma atuação muito ampla, né, que envolve questões políticas, envolve questões técnicas, envolve questões gerenciais, enfim, envolve muita coisa aí que a gente tem que se envolver e participar aqui no estado de São Paulo. Bom, o senhor mencionou aí o PROCON, né? Acaba sendo aí um órgão que é muito chamado, muito convocado pela população, enfim, e a gente já teve esse ano, inclusive, um balanço aí das autuações nos postos de combustível, que é, de fato, uma ação muito recorrente do PROCON. Eles estão sempre, né, indo nesses postos para verificar se tem algum tipo de irregularidade, e vendo na comparação com o ano passado, esse ano, até agora, já teve mais autuações, né? No passado foram 8 contra 13 até agora, e considerando aí o tempo, né, a gente teve bem menos fiscalizações, ações de fiscalizações, porque ainda não chegamos, estamos chegando aí à metade do ano, né? Então, o que foi encontrado nessas ações aí, nessas fiscalizações que acabou levando à autuação? Esse do PROCON são operações, né? Então, isso não é feito isoladamente. O IPEM também fiscaliza muitas bombas de combustíveis. Nós fizemos milhares de fiscalizações através do IPEM. Esse é um setor que a gente fiscaliza por várias portas, digamos assim. O IPEM, por exemplo, fiscalizou milhares de bombas de combustíveis, milhares mesmo. E o PROCON vai num foco de operações e também autua os postos que estão atuando de modo irregular. Então a gente aumentou bastante o número de operações, como você disse, e aumentou bastante as fiscalizações do IPEM também. Esse é um setor importante para o Brasil, para São Paulo, porque você tem, por exemplo, não só o aspecto da questão do consumidor, mas tem a fraude tributária, que causa um prejuízo de dezenas de bilhões ao estado de São Paulo e ao Brasil. Eu conheço a matéria porque trabalhei com ela na Justiça Federal, como magistrado, e agora aqui no estado continuo enfrentando essa questão. Nós temos uma postura bem ativa nesse setor. Agora, o PROCON envolve muita coisa. O PROCON envolve, por exemplo, um setor que é importante para o consumidor, que é o supermercado, o setor supermercadista. O Tarcísio me pediu, e essa sempre foi a minha postura profissional também, não me pediu por acaso, aliás, colocou essa política, ele como governador, que o PROCON tivesse cuidado na observância dos 2 pontos fundamentais da nossa lei do consumidor. A nossa lei do consumidor repete basicamente as leis do consumidor do mundo inteiro. Essas leis, elas atacam por 2 lados, digamos assim. Um é o lado da pena, da multa, né? Quem comete infração tem que ser punido. Aí você vê as autuações, as punições, etc. O outro lado é o lado pedagógico, porque essas leis do consumidor são feitas para o consumidor e para o fornecedor. A gente chama lei do consumidor porque ele é digamos, o destinatário principal, mas não é o único. Porque se eu não tiver um fornecedor bom,
eu não vou ter um consumidor bom. Isso é uma relação bilateral, como a gente chama. Então, por que essas leis no mundo inteiro, e a nossa fala em uma espécie de pedagogia da prática? Porque quando você faz uma lei do consumidor, você faz para um grande banco, para um grande supermercado, para uma grande empresa. Essas empresas têm centenas de advogados, consultores tributários, consultores de imprensa, consultores administrativos. Só que essa lei também é feita para o médio, pequeno e microempresário. Esse não tem dinheiro para gastar com esse tipo de estrutura. Então, o que se considera no mundo inteiro é que você tem uma certa vulnerabilidade desses empresários. Por isso que as leis têm que ter um caráter também pedagógico. Então, de certa forma, onde há órgão de defesa do consumidor, ele também acaba exercendo uma função pedagógica. O que é isso? É dizer para o empresário aquilo que ele pode ou não fazer. Algumas coisas são óbvias, mas outras são já questões técnicas de interpretação da lei, e por isso essa função pedagógica do PROCON aqui em São Paulo é importante. Então o Tarcísio me pediu que trabalhasse com essas duas características da lei. Em 2022, no governo anterior, não havia sido feita nenhuma operação pedagógica. Nós fizemos quase 800 em 2023. E as operações de fiscalização nós aumentamos aí em 30% a 40%. Então nós punimos mais, porém atendemos mais o empresariado nessa questão de instruí-lo e apoiá-lo naquilo que ele precisa saber. Estamos trabalhando com essas duas, digamos assim, variáveis da lei que são importantes para os consumidores e para os fornecedores. Isso, inclusive, secretário, o senhor, quando veio aqui da última vez, né, falou dessa mudança de política, né, de política pública no PROCON. Isso faz parte, então, desse direcionamento? Sem dúvida, isso é uma visão que o Tarcísio tem como governador, e eu sempre tive também como profissional do direito. A gente acha que a eficiência está na descrição e na efetividade. Não adianta ficar gritando e depois aplicar multa que é anulada na justiça. Você tem que ter competência técnica, e a gritaria não resolve isso. Malcriação não é política pública. Então, o Tarcísio tem uma personalidade que todo mundo, a essa altura, já conhece. Ele é discreto, mas é muito preza pela eficiência. Eu também sempre fui assim minha vida inteira, profissional. Então, nós estamos aplicando isso lá, não só no PROCON, como no governo todo. E estamos tendo resultados muito satisfatórios. Como eu te disse, nós saímos de nenhuma operação pedagógica com os empresários para 800, quase 800. E saímos de um aumento das operações de fiscalização, das punitivas. Aumentamos em mais ou menos aí 30% a 40% de um ano para o outro. Então, o PROCON, eu diria que está funcionando a pleno vapor, embora com discrição. Mas até na questão da publicidade do PROCON, nós fomos olhar. Eu pedi para olhar o quanto que o PROCON estava se comunicando com a sociedade. E nós temos tido um número de inserções midiáticas muito maior do que nós tínhamos antes. Olha só. Né? O fato de o presidente, o diretor executivo do PROCON ser discreto não quer dizer que o PROCON não funciona, e a mídia divulga muito isso. Nós temos tudo isso tabulado, e isso mostra que o PROCON está funcionando bem, e o trabalho que ele faz é comunicado para a sociedade paulista, que é o que importa. A gente até teve duas questões, né, no passado, que o PROCON se envolveu bastante, inclusive acho que deve ter aí até aumentado essa tabulação que vocês fazem, né, de menções na mídia, porque foram duas questões muito importantes aqui, não só no nosso estado, mas teve uma das outras que chegou em outro, que na verdade começou em outro estado e teve reflexo aqui. Então a primeira foi a questão dos apagões, depois daquele problema envolvendo a Enel, a distribuidora de energia aqui no estado, e a segunda questão foi a morte de uma jovem no Rio de Janeiro por exaustão térmica durante um show, e aí isso suscitou o debate do fornecimento de água gratuita, né, água potável gratuita em grandes eventos, seja em shows ou outro tipo, né, um similar ali. Então eu queria até acompanhar as atuações do PROCON, da pasta nesse sentido, né, porque se falou muito ali sobre essa questão punitiva, então também teve isso, como é que foi o prosseguimento desses dois casos? Em relação à Enel, a empresa que for uma das concessionárias de energia elétrica, foi aberto um processo no PROCON. Ela foi ouvida, apresentou a defesa, como deve ser.
Não é? Isso aí não se faz, não se pune com estardalhaço. A gente faz uma acusação contra alguém, uma empresa, ou quem for, um cidadão, ouve-se essa pessoa e depois se faz um julgamento administrativo. Isso foi feito. O PROCON olhou a defesa lá da empresa, entendeu que a defesa não era suficiente e a condenou a pagar uma multa mais alta que tem, que hoje é no valor aproximado de 3 milhões. E já há um segundo processo também contra a Enel. Essa questão da água do show, eu até ampliaria essa questão para te enfatizar como a água é importante. Né? Você vê que o nosso governo começou com a água, né? Lá em São Sebastião. Inclusive começou com um episódio que eu tenho dito ao Tarcísio, que foi simbólico da mudança de postura do governo dele, né? Nosso governo. Porque ali, em determinado momento, você se lembra que fez um grande estardalhaço que uma pessoa estaria vendendo água a R$90 uma garrafa, ou litro. E eu conversei com o Tarcísio e falei, olha, Tarcísio, eu conheço o litoral. O litoral tem um grande mercado ali, em uma determinada região, o resto são mercadinhos regionais, as pessoas moram no bairro. Pode ser que isso tenha acontecido, a maldade humana, ela faz parte, mas eu tenho uma certa dúvida que isso tenha acontecido, até duvido muito que tenha acontecido, porque as pessoas vivem lá. Ninguém iria um vizinho cometer um... E nós não cedemos ao estardalhaço, montamos duas grandes equipes, não só do PROCON, aí montamos já com a Polícia Civil, de apoio para a parte penal, porque pode ser crime também, dependendo da infração. E mandamos as equipes descerem pelos dois lados, porque a estrada estava fechada, nós mandamos descer pelo lado de Santos e pela Tamoios. Fizemos mais de 50 fiscalizações, ouvimos um monte de gente, a polícia ouviu e jamais se confirmou essa denúncia. Então, eu acho que isso mostrou que nosso governo não faz estardalhaço e não entra em escândalos. A gente tem responsabilidade, conhece um pouco a sociedade, sabe que a sociedade merece alguma confiança, que é uma pessoa trabalhadora e sério. E nós fizemos uma grande operação, e aí não foi só com o PROCON, não, nós mandamos a polícia. E nenhuma autuação foi feita, muito menos dessa de explorar o povo local, explorando seus vizinhos, seus companheiros de bairro, de comunidade. Isso não se confirmou. O que não me surpreendeu, eu conheço o litoral, nasci em Santos e frequento o litoral desde que eu nasci. Então, eu estava agora em São Sebastião com o prefeito e lembrando que meus pais saíam de carro de Santos e vinham para o litoral em cima do Areião, não tinha Rio Santos, nada. Eu duvido que esse tipo... Pode ter uma pessoa maldosa lá, claro, isso existe, né, perversidade. Mas eu duvidei desde o primeiro momento, falei com o Tarcísio bancou e confiou na minha avaliação, e nós vimos que não fazia nenhum sentido realmente fazer um escândalo com aquilo. Aquilo foi uma notícia que não se confirmou. Interessante até o senhor falar isso, né? Porque tivemos, de fato, na época, acabou virando ali, de certa forma, um escândalo. Muitas pessoas falando sobre isso, não julgando, né? Mas, de fato, com toda a razão, falando mal de pessoas que estariam se aproveitando. Então, pode ter sido ali um caso isolado que encontraram, mas, na verdade, não era uma prática comum naquele momento de desastre, né? De sofrimento da população. Ao contrário, o que a gente viu de lá para cá, inclusive agora, né? Estive agora lá em São Sebastião, agora quinta e sexta. O que a gente viu foi exatamente o contrário, uma grande solidariedade das pessoas, né, do governo do estado de São Paulo, da prefeitura municipal, do prefeito, da Câmara de Vereadores, da sociedade toda, privada, das entidades. Eu te diria que é até um case, né? Mas não é um case isolado, é um case que demonstra a generosidade do povo paulista, que isso é uma questão histórica. Vimos até agora no Rio Grande do Sul, né? O quanto aqui o estado de São Paulo, no geral, mandou de doações para lá. Só a Sabesp, porque nós mandamos agora de bombas que estão esvaziando lá os lugares mais críticos, é tudo bomba da Sabesp, tudo nós que mandamos, engenheiros inclusive, não fomos nós que mandamos. Então a história do povo brasileiro, do povo paulista, não é uma história como a gente ouve de vez em quando, de perversidade. Claro, você tem gente que comete infração, gente perversa, evidente, faz parte da natureza humana.
mas está muito longe de ser um comportamento dominante e muito menos numa hora de tragédia. O que a gente viu foi exatamente o contrário. O governador do estado foi para lá, né? Tarcísio foi para lá, mas não foi só o Tarcísio, quer dizer, a sociedade toda se mobilizou, entendeu que aquilo não exigia de todos nós uma atenção, uma dedicação, e você veja que as soluções, em geral, foram muito satisfatórias, né? Nós entregamos lá 700 apartamentos em menos de um ano. Você sabe quanto tempo demora para construir um conjunto habitacional? 4, 5 anos. Nós entregamos em menos de um ano um número significativo de imóveis, fora todo o resto que foi feito ali, inclusive pela iniciativa privada, né? Bom que se diga, né? A gente aqui tem um mau hábito, ou alguns têm, de demonizar a iniciativa privada. Agora até o agrobusiness, o nosso agrobusiness estão tentando demonizar, né? Mas nós não acreditamos nisso. Nosso governo, ao contrário, nós acreditamos na sociedade paulista e acreditamos nos empresários. E queremos que eles prestem bom serviço ao consumidor, que eles exerçam as competências que eles têm e que entreguem um bom serviço para o consumidor. Bom, seguindo aqui nas questões, né, eu queria atualizar um tema que surgiu no final do ano passado, porque o senhor enviou para o Tribunal Superior Eleitoral uma proposta para ter urnas eletrônicas em casas de repouso durante as eleições. Esse é até um caso já de outros momentos da sua carreira, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho disso e se a gente já tem uma atualização desse caso. Eu fiz essa proposta quando eu era juiz do TRE. Os tribunais regionais eleitorais no Brasil inteiro tem 7 juízes. Um dos juízes vem da Justiça Federal. Eu fui eleito pela Justiça Federal e fui juiz aqui do TRE de São Paulo 2 anos. E eu fiz essa proposta para o TSE, porque o Ministério Público pediu que se colocassem urnas nas prisões, para que os acusados de crimes que estivessem presos pudessem votar. E eu achei que a proposta não era completa. Eu então propus que se levassem urnas para as vítimas dos crimes, né? Para a mulher estuprada, para o trabalhador que tomou 3, 4 tiros e sobreviveu, né? O Ministério Público pediu que se levasse essa urna para aquele que supostamente foi o autor da tentativa de homicídio, o suposto autor do estupro. E eu, então, fiz uma proposta para que também fosse levada a urna para a mulher estuprada, para o trabalhador que tomou 3, 4 tiros e não morreu, para aquele que foi vítima de assalto e tomou 2, 3 tiros. E aqui, inclusive, no hospital da Polícia Militar, né, com muitos policiais que são feridos para nos defender, que honram a Polícia Militar. E também estendi essa proposta para as casas de repouso. Porque, do mesmo modo que um cidadão pode ser internado compulsoriamente numa prisão, ele também pode ser internado voluntariamente ou compulsoriamente numa casa de repouso. E fiz essa proposta para o TSE. E o TSE, no primeiro momento, quando eu mandei lá atrás, foi em 2017, o TSE considerou que não havia tempo para apreciar essa proposta para 2018 e ao invés de deixar a proposta para a eleição seguinte, arquivou. E eu, quando o Tarcísio começou o governo, expus essa questão a ele achou que a proposta é muito adequada, e eu voltei, agora em nome do governo, a fazer essa proposta para o TSE, levei ao ministro Alexandre, que era o presidente, que saiu agora, e essa proposta não vai ser implantada nessa eleição, mas o TSE está vendo o que é possível fazer, se vai deferir ou não, para as próximas eleições. Eu acho que isso é imprescindível. Não me parece fazer nenhum sentido o Ministério Público propor que se leve a urna para aquele suposto, né, porque eu digo suposto porque ainda não tem um julgamento definitivo no momento da eleição, mas aquele que supostamente estuprou uma mulher ou atirou num empresário, num trabalhador aqui em São Paulo, e não leve a urna para quem está internado no hospital, até o policial militar eventualmente ferido, que está aqui no hospital da PM. Eu acho que se uma coisa foi feita, a outra também deve ser feita.
Então tem para esse ano, se lá em 17, né, 18 já não tinha esse tempo hábil, então para esse ano também não, mas tem a possibilidade para as próximas eleições presidenciais. Eu espero que o TSE faça isso, porque me parece uma medida muito adequada, não é? Na medida em que você fez um esforço, e não é uma coisa simples, levar a urna na prisão, porque esse preso que nós estamos falando é o chamado preso provisório, é aquele que ainda não teve julgamento definitivo, com o tal do trânsito em julgado, que hoje todo mundo sabe o que é, né? Quando não cabe mais nenhum recurso. Se esse preso provisório, né, o que muitas vezes, inclusive, acontece de o sujeito ser preso, ele pedir para votar na prisão e depois ele ser solto. E aí depois ele solto é obrigado, é constrangido a votar na prisão. Então, esse sistema que o Ministério Público propôs nem me parece muito inteligente. Não é? Nem socialmente tenho dúvidas se é adequado. Mas, enfim, como foi deferido, eu acho que agora ele tem que produzir todos os efeitos. Aí sim tem que se fazer um esforço para a gente atender os policiais feridos no hospital militar, aqui da Polícia Militar. Temos que atender as vítimas dos estupros aqui em São Paulo, as vítimas dos assaltos com violência, com emprego de arma de fogo. Né? Então temos que atender todo mundo. E além disso, podemos atender também as casas de repouso, as pessoas que estão lá, porque elas não vão sair de lá, pelo menos a princípio não costumam sair. O Tribunal Eleitoral, a meu ver, tem que fazer esse esforço. Se ele se lançou nessa primeira iniciativa, ele tem que completar o caminho, que me parece a melhor forma de resolver toda a questão. E aí a operação, né, de levar essas urnas seria semelhante a qualquer uma, até essa operação de levar as urnas numa prisão. Sem dúvida. Não teria uma mudança, né? Não, você leva a urna, né? Leva a urna, né? Por que leva a urna aqui numa prisão? Leva a urna no hospital militar da PM. Não é? Aí você vai dizer, bom, mas eu não sei quanto tempo o PM fica internado no hospital, mas eu também não sei quanto tempo o suposto autor de um estupro contra uma mulher fica preso, que ele é preso provisório. Então, essa resposta não é boa. Se a gente fez uma coisa, tem que fazer a outra. Tem que atender a população. Eu acho até que o preso votar é interessante, porque eu sou a favor do voto amplo. Né? Eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório é um mal. Para que você tenha uma ideia, em 200 e tantos países, só 20 tem voto obrigatório. Das 10 maiores economias do mundo, só o Brasil tem voto obrigatório. Então, o voto obrigatório é uma ditadura da democracia. O voto tem que ser facultativo. Não é? Se nenhum partido político convencer você no dia da eleição a votar, você tem o direito de ir para a praia, ficar vendo televisão, que é o que as pessoas fazem no mundo inteiro. Não é? Se algum partido convence você, você se mobiliza e vai votar. É assim que funciona. Como vários outros interesses da sua vida, não é só o voto, não. Não é? Para tomar um sorvete também é assim. E a democracia é simples como tomar um sorvete, não é complexa, não. Complexos são outros sistemas. A democracia não é. Ela é bem simples, ela é bem uma coisa muito fácil de se fazer. Nós precisamos tirar o voto obrigatório, mas temos que facilitar o direito de voto, o que é uma outra coisa. Quer dizer, você tem que ter os meios, os melhores meios para você votar. Não é? Tem que ter urna perto de você lá no bairro, ou com o tempo nós votaremos no celular, com certeza. Isso é uma questão de tempo. A tecnologia vai resolver isso. Você tem que ter a facilidade para votar, o que é uma coisa. E a outra coisa é você dizer que você tem que votar. Isso não. Isso é muito ruim, inclusive porque a gente tem muita assimetria no Brasil, social, econômica, e você com essa ditadura do voto, você pode fazer coisas que não são as mais recomendáveis numa democracia, como, por exemplo, comprar o voto. Né? Você tem muito processo de compra de voto no Brasil. Então, eu fui juiz do TRE, cansei de ver isso. Então, eu acho que aí você tem que trabalhar com essa ideia. Voto facultativo, como é nos países envolvidos, todos, o Brasil é uma exceção. E facilidade para votar. Se você estiver convencida, você vai votar.
a urna, o tribunal é como uma sorveteria, foi exatamente igual, só que o sorvete é mais gostoso. Secretário, até aproveitando o seu conhecimento nesse caso, né, nessa possibilidade, por exemplo, da gente ter essa facilidade do direito ao voto, teria alguma mudança na estrutura que a gente já tem, um maior número de o que precisaria para a gente cada vez mais trazer essa facilidade de voto aqui falando talvez mais no Estado, né, que o senhor tem bastante conhecimento. Não precisa fazer nada. O Brasil é exemplo de facilitação do voto. Nós somos um país continental com 200 milhões, em números arredondados, de pessoas, e o Brasil é exemplar nessa questão de facilitar o voto. Você vota num colégio perto da tua casa, é muito fácil, é muito bem organizado, muitas sessões eleitorais. Você vê que às vezes seus colegas da imprensa, para conseguir mostrar um lugar que tem fila, demora, tem que ir em várias sessões eleitorais. Sim, é verdade. A coisa é muito organizada, a coisa é muito bem feita aqui no Brasil. Isso é uma coisa que o Brasil faz muito bem. A Justiça Eleitoral merece todos os elogios a respeito desse ponto. É um ponto muito positivo da nossa Justiça Eleitoral. Ela facilita muito o direito de voto. Essa questão de você obrigar o voto é uma outra questão, uma questão política. Não é uma questão de execução da política. Não é uma coisa é a política, é o que eu digo que vou fazer, outra coisa é executar a política. A execução da política de voto no Brasil é muito bem feita. O TSE, os tribunais eleitorais fazem isso com grande brilho e servem de exemplo para o mundo. Agora, a política de te obrigar a votar, você não querendo votar, não estando interessada em votar, isso é uma ditadura dentro da democracia que nós precisamos acabar. O Brasil não tem que ter voto obrigatório. Vota quem quiser. E se 40% votarem, ótimo, é bastante gente. É um número bastante significativo, né? E pelo mundo 50% vota, mais ou menos. De cada 2 cidadãos que podem votar, um vai votar. Ótimo. Se as pessoas não gostarem daquele resultado, na eleição seguinte, os outros 50% que procurem a urna. A democracia não é uma panaceia, não é uma solução mágica, ela nunca se dispôs. Uma democracia muito simples, é uma coisa muito singela. A democracia veio para substituir a aristocracia. A aristocracia se dispunha a ser o governo dos melhores. A palavra aristocracia quer dizer governo dos melhores. E de fato você teve reis maravilhosos, soberanos, que foram ilustrados, generosos, fizeram políticas muito importantes. Mas você teve reis malucos, assassinos, psicopatas, que destruíram impérios, causaram desgraças enormes para a humanidade. Chegou num dado momento, a gente viu que essa promessa de ser o melhor não casa muito com o ser humano. Então a gente foi para uma ideia mais simples. A democracia não diz que é o governo dos melhores. Todo dia que na Assembleia você vê 2 ideias, as duas às vezes até são boas. Uma ganha por maioria, não é porque é melhor. E às vezes ganha até a ideia pior, é assim mesmo. Então, o que a democracia promete é alternância de poder, não é? E regra de maioria. Só isso. Ela não diz que ela é melhor. Quem dizia isso eram no regime anterior, os reis, os monarcas absolutistas. Então a gente tem a possibilidade de mudar quem a gente põe lá no governo, e a gente tem a possibilidade de fazer maiorias para tornar aquelas ideias, naquele momento, vencedoras. É só isso que a democracia promete. Os governos que prometem o melhor hoje são os governos totalitários. Por exemplo, Hitler prometia o melhor governo. Né? O povo ariano, a nova raça, o novo homem. Né? O comunismo promete o novo homem. Né? Uma nova aurora, um novo ser humano, que nunca... O ser humano é isso que você tem aqui. E isso acaba em ditaduras sanguinárias. Não é? Hitler matou 50 milhões de pessoas numa grande guerra. O comunismo matou mais de 150 milhões de pessoas. É a maior chacina do mundo. E continua matando. O comunismo continua matando gente. Então, esses governos que propõem a nova aurora, o governo dos melhores, acabam sendo dominados por um grupinho, e é um grupinho sanguinário, psicopata, que acaba, na verdade, matando muita gente e produzindo muita desgraça. A democracia é uma coisa mais simples e mais singela. Eu falava lá no tribunal, é simples, nós temos que concorrer com as sorveterias aqui, não tenhamos tanta pretensão, sejamos mais simples. Né? Nós temos que convencer o eleitor, os partidos têm que convencer, não é o tribunal eleitoral. O tribunal eleitoral não tem que se meter no voto,
ficar dando lição de moral para eleitor, vote certo. O que é certo? Depende, não é? Para o juiz o certo é uma coisa e para o motorista de ônibus o certo é outra. O tribunal não tem que ficar dando lição de moral no eleitor, não tem que ficar dizendo como é que voto certo, isso não é função de tribunal. Quem tem que nos convencer são os partidos políticos. O partido político tem que ser melhor que uma sorveteria. Se ele não me convencer a votar nele, no dia 15 de novembro eu vou tomar um sorvete na esquina e não vou votar. Tem que ser simples assim. E é isso que a democracia promete. Não é? Existe aí transformando a democracia em alguma coisa que o passado é que era assim. Secretária, a gente está seguindo aqui para o final da nossa entrevista, mas tem duas questões ainda que eu queria abordar com o senhor, que é porque a gente, a secretaria agora não, né? O senhor vai explicar melhor, mas tem a questão da coordenadoria indígena, que agora conta com um cacique já nessa coordenadoria. A gente conversava aqui antes de gravar que não é uma coordenadoria antiga, mas ela teve ali uma mudança, né, de certa forma, na estrutura dela. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Você tinha aqui em São Paulo, nessa parte da cidadania, da Secretaria da Justiça, uma coordenadoria que cuidava das comunidades negras e indígenas. Obviamente que não se atingia uma boa funcionalidade, uma boa execução de política pública, porque uma coisa, normalmente, nada tem que ver com a outra. Então, eu propus ao nosso governador, ao Tarcísio, que nós fizéssemos de fato e de direito duas coordenarias autônomas e com apoio. Uma para as comunidades negras só e a outra para as comunidades indígenas. O governador, o Tarcísio, conhece muito bem a questão indígena. Ele trabalhou 6 anos na Amazônia da vida dele, muito tempo. Então, ele conhece profundamente essa questão. E na hora ele se entusiasmou com isso e me deu os meios para aprovar as coordenadorias. E nós temos nas comunidades negras um professor excelente, uma figura muito bacana, o Robson, e temos na coordenadoria das comunidades indígenas um cacique, que é formado aqui em pedagogia na USP, porque a USP tem um curso muito bacana também, que forma pedagogos nas duas culturas, na nossa e nas indígenas. Então, ele é um desses professores, o Cristiano, e eu convidei, ele aceitou e está fazendo um belo trabalho. Nós estamos fazendo o maior programa de escolas indígenas nas comunidades indígenas da história de São Paulo. Estamos fazendo, a minha colega, a ideia minha e do Tarcísio era criar uma coordenadoria para que essa coordenadoria atuasse junto ao setor privado e também junto às secretarias de Estado. Não é criar uma FUNAI em São Paulo, criar uma outra estrutura, com um monte de gente. É ter uma pessoa na minha secretaria que vai nas várias secretarias e ajuda os secretários com a visão das comunidades indígenas. Então, por exemplo, com o FEDER da Educação, nós estamos fazendo o maior programa de construção de escolas indígenas da história de São Paulo. Com a minha colega Natália, da Infraestrutura e da Logística e Meio Ambiente, a Natália pôs de pé o Guardiões da Floresta, que é aquele programa que você treina as comunidades indígenas, eles fiscalizam a Mata Atlântica com drones. E isso dá uma prontidão na fiscalização, porque o que acontece se você tiver uma casa no litoral e descobre alguém lá destruindo a mata, você manda, vai na polícia, faz um BO, aquele BO fica no meio de milhares de BO, depois aquilo vai para o promotor depois de 5 anos, o promotor entra com uma ação depois de 10 anos, quando o juiz dá uma liminar já está tudo destruído. Acabou, A liminar não vale nada, é só um processo que fica lá sem nenhuma função, é um nada jurídico, como a gente diz. Agora não, eles levantam os drones, quando vem alguma coisa, já liga direto para a Polícia Ambiental vai na hora lá. Então a gente está melhorando muito a performance de fiscalização aqui na Mata Atlântica com as comunidades indígenas. E para isso eles são remunerados, porque o problema da comunidade indígena, ou um dos problemas, você não tem uma questão indígena no Brasil. Eu trabalho com isso trabalhei 30 anos na Justiça Federal com isso. Você tem muitas questões indígenas. Uma das questões indígenas é que as comunidades que já convivem aqui com a nossa cultura, que eles precisam de renda, como eu e você. Nós temos que dar renda. Se eles não tiverem renda, aquilo não é uma questão filosófica. E eles querem renda, eles exigem, inclusive, como nós também. Então, por exemplo, Guardiões da Floresta, eles são remunerados para fazer esse trabalho. Eles têm uma renda.
E nós estamos fazendo outras políticas de renda nas comunidades indígenas também aqui de São Paulo. Estamos atacando isso. Então, estamos fazendo um trabalho bastante interessante aí, que está sendo exemplo para outros estados, com uma medida que é barata. Nós não criamos um órgão aqui, e criamos só uma coordenadoria, e esse coordenador interage dentro da própria máquina do Estado e também com o setor privado, né? E entidades como o Sebrae e tal, que tem nos ajudado. O trabalho tem sido bem bacana e bastante inovador nesse sentido. Para a gente finalizar mesmo, já estamos aí com mais de 1 ano e meio de gestão. O senhor falou de várias ações aqui que já foram concluídas, que estão aí sendo concluídas, que é uma questão até mais a longo prazo. Enfim, queria fazer um balanço desse 1 ano e meio e quais serão os focos aí daqui para frente, o que vai ser a prioridade da Secretaria. Olha, a Secretaria tem atribuições variadas e muitas, eu te diria. Então, começa, como eu te disse, na questão da política. Né? O governo faz política. O secretário da Justiça tem que ter uma boa política e vice-versa com os órgãos da Justiça aqui em São Paulo. É ele que faz essa conexão, ajuda o governador nisso, né? Então, eu procuro trabalhar bastante nesse sentido, acompanhar as interações que eu tenho com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Defensoria, as entidades de advogados, que eu já tinha muita relação com todo mundo. Continuo, agora com uma outra visão. E tem toda essa parte operacional. Né? A Fundação Casa, por exemplo, a gente está fazendo uma política lá de adequação. Né? Já o governo anterior começou isso, nós estamos continuando, porque ela chegou a ter quase 25 mil internos, hoje tem aproximadamente 5 mil. Então, nós estamos racionalizando as unidades de internação. Elas já tinham mais de 100, nós fechamos várias e suspendemos algumas. Tudo isso com base, obviamente, em dados. Né? A gente colhe os dados, internação de menores versus custo, versus número de funcionários, como qualquer outro órgão, não tem nenhuma singularidade isso. Mas tem a vontade política do governador de usar o dinheiro do contribuinte para aquilo que é importante. Então, essa é uma orientação que o Tarcísio também me deu e que eu procuro observar e passo para a Fundação Casa. Nós estamos racionalizando isso. A Fundação Casa presta um excelente serviço, é um dos melhores equipamentos socioeducativos do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Serve de exemplo, tem uma grande estrutura médica, psicológica, dentária, de ensino. Né? A gente São Paulo presta um grande serviço. E nós estamos trabalhando, por exemplo, lá no PROCON, mudamos, como eu te disse, toda a estrutura do PROCON para que ele atenda todos os aspectos da lei, como o Tarcísio me orientou. O IPEM tem sido muito ativo. Nós estamos, o Tarcísio quer investir dinheiro no IPEM para que ele colabore mais com a indústria, porque o IPEM, ele trabalha com esse nome de peso e medidas, mas ele tem uma parte de tecnologia que ajuda muito. Por exemplo, essa fiscalização da bomba de combustível é muito IPEM. Ele fiscalizou milhares de bombas de combustível, porque ele tem tecnologia para isso. Então, nós estamos investindo com um presidente muito atualizado que tem lá, que foi, inclusive, presidente do Inmetro em Brasília, que é a entidade guarda-chuva, que está em cima do guarda-chuva. Ele é muito atualizado. Nós temos feito coisas interessantes e acho que vamos avançar bastante nessa área. O IMESC, que é o Instituto de Medicina Social, que faz os laudos de paternidade, enfim, uma série de assuntos aí que interessa para as pessoas, inclusive para aquelas que não têm dinheiro para pagar, chamada justiça gratuita. O Tarcísio liberou uma verba significativa para que a gente tenha que tirar esse atraso que tem lá, existe mesmo. E a ideia é que nos próximos períodos aí a gente consiga melhorar a performance também do IMESC. Ele ia ser extinto, né? O governador Dória tinha essa ideia de extinguir, mandou o projeto aqui para a Assembleia, e a Assembleia não deixou extinguir. Então, ele ficou com poucos funcionários para a função que ele tem e com um orçamento muito baixo. E como ele não foi extinto, a gente precisa recuperar. E essa é a ideia do governador, do Tarcísio. Ele percebeu isso, entende a importância do IMESC. O IMESC tem uma grande capilaridade, ele presta auxílio para a maior justiça do mundo, que é a justiça do Estado de São Paulo. Então, é um equipamento que tem que ter uma atenção
especial e o governador está muito atento a isso. Secretário, muito obrigada por participar aqui com a gente, por tirar essas dúvidas, contar um pouquinho do trabalho que está sendo feito na Secretaria. Obrigada por participar. Eu que te agradeço, prazer em reencontrá-la e os seus ouvintes. Esse foi, então, o podcast da LESP. A gente recebeu o secretário de Justiça e Cidadania aqui do Estado de São Paulo, Fábio Prieto. Até o próximo episódio.